Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu estou aqui com James Costa, profissional em educação física desde 2010. Ele trabalha como personal trainer e é 100% carnívoro há 2 anos. Não só isso, ele também é corredor e participa de provas como Sky Ultra, que tem mais de 42 quilômetros e ainda tem elevação. Como a gente pode ver aí no vídeo dele, James está cheio de medalha, o homem é brabo. James, muito obrigado por aceitar meu convite, velho. Olá, muito bom dia a todos aí. Agradeço demais o convite, tá? Para mim é uma honra poder participar aqui, poder falar um pouco para a comunidade carnívora. E vamos lá, estou pronto. Maravilha. James, eu queria começar com a sua introdução à dieta carnívora, né? Você já é atleta de alta performance, com certeza, há mais de 2 anos. O que é que te Sim, levou a experimentar a dieta carnívora sendo um atleta de alto rendimento? cara, eu comecei a correr lá em meados de 2012, depois de um convite de um amigo meu, amigo de faculdade, né? A gente já havia se formado, ele me fez o convite para a gente participar de uma corrida muito conhecida aqui no nosso estado, que é a 10 milhas garotos, né? E a partir daí eu não parei mais de correr. Um belo dia, em uma das corridas, eu conheci um amigo e passei a segui-lo no Instagram. E aí já de cara me chamou a atenção o estilo de vida que ele desenvolvia com a família dele, né? Que é o Rodrigão, ele se tornou até um irmão para mim. E aí, cara, eu comecei a achar muito estranho, porque os filhos dele, todos menorzinhos, comiam pé de galinha, comiam muita carne, né? Ele já era adepto ao jejum. E eu olhava aquilo assim com certo estranhismo, confesso que até um pouco de preconceito, comentava com a minha esposa, né? Mas, no entanto, eu observava que ele estava sempre feliz, sempre muito motivado, sempre alegre, o cara que jamais reclamava de nada e também performava muito bem nas corridas. E aí um dia eu resolvi mandar mensagem para ele que eu gostaria de testar, né? Aprender um pouco com ele a respeito do jejum, a respeito do estilo de vida que ele levava, que na época era um estilo de vida low carb. E foi assim que eu comecei. Ele me deu uma dica básica, que foi onde eu comecei tudo, foi o meu pontapé inicial. Ele pediu que eu fizesse 20% de proteína animal e gordura animal, e os outros 80% que eu enfeitasse da forma que fosse, contanto que eu não usasse açúcar, óleo vegetal e trigo. E aí foi assim que eu comecei mandando a foto dos meus pratos para ele, né? Lembro até hoje que no primeiro prato que eu mandei, eu lotei de salada e achei que estava abalando, né? Aí ele falou assim, cara, tá excelente, mas essa salada aí ela tem que ser reduzida mais do que a metade dela. É só para enfeitar mesmo, é 80%, o outro é 20%, o outro 80% proteína e gordura. E aí já no segundo prato eu ajustei isso aí e daí para frente, cara, eu fui só me interessando cada vez mais, buscando ler e aprender, buscando também saber a respeito do jejum. E graças a Deus, há mais de 2 anos, estou aí de forma mais estrita, né? Eu optei por ficar mais estrito. Ele permanece na low carb, e eu passei a mais estrito. E como foi essa adaptação aí nas primeiras semanas? Você viu que a sua performance no começo foi diminuindo, mas depois ficou muito boa? Como é que foi? Cara, isso aí é importante se falar, né? Hoje a gente vive num mundo de imediatismo e as pessoas acham que a chave ela vira em segundos, é como um interruptor, e não é. Eu lembro muito bem que eu sempre gostei de correr provas longas, né? Quando eu me tornei um pouco mais condicionado, eu já parti para as provas longas. E aí eu lembro muito bem que no meu primeiro treino longo, eu senti algo muito estranho. Parecia que eu não reconhecia o meu corpo, eu sentia uns calafrios. Na mesma hora que eu sentia uma euforia, eu já achava que eu não ia aguentar mais. Né? Eu senti algo muito estranho no meu primeiro treino longo, né, que eu me propus a fazer em jejum, me alimentando dessa forma anteriormente. Mas como eu já sabia, já havia conversado com ele, já havia pesquisado bastante, eu sabia que eu tinha que insistir. E aí do terceiro, quarto treino para frente, mais ou menos, que o meu treino longo é sempre final de semana, né? Eu já senti a coisa mais ajustada. Eu já não senti mais aquela necessidade, por exemplo, de ir ao banheiro logo antes de largar, que é uma coisa que acomete aí a maioria das pessoas que vivem à base de carboidratos. Eu já deixei de sentir aqueles picos de euforia, de ter gás e logo depois não ter mais gás. E daí pra frente eu fui só evoluindo, né? Escolhendo retirar aquilo que me fazia mal, até chegar somente nas carnes e ovos e eventualmente aí eu como alguns queijos. Você consegue, tipo, você se lembra uma boa comparação assim de
O James corredor com carboidrato e o James corredor sem carboidrato. Você consegue botar Sim, isso aí lado a eu lado para a gente fazer uma tabelinha? acho que o ideal para eu trazer aqui para vocês, que é a diferença mais gritante que até hoje eu pude observar, é a questão da recuperação, né? Tem inúmeras coisas que eu notei, inúmeros benefícios, mas a recuperação me chama muita atenção, porque antes eu corria, por exemplo, uma prova de 30 quilômetros na montanha, uma prova muito técnica, onde tivesse muita subida, muita altimetria, eu iria levar aí 2 semanas a 3 semanas para me recuperar, sendo que nos primeiros dias eu mal conseguiria andar. Eu não conseguia fazer os meus treinos de força e mal conseguia andar, ficava igual um entrevado. Hoje, cara, eu posso participar esse ano anterior, por exemplo, participei de duas provas muito grandes, participei da prova de 80K e de uma de 60K. No outro dia eu já estou fazendo a minha musculação tranquilamente, entendeu? A minha recuperação ela é praticamente instantânea. Assim que eu reduzi os meus níveis de inflamação, foi a coisa que eu notei mais brutal de mudança na minha vida, foi isso daí. E além do que, né, cara, antes eu tinha muita dificuldade em manter o meu peso. Eu corria quase sempre pesado, um pouco de massa muscular, também um pouco de tecido adiposo. Eu precisava treinar muito mais para fazer as provas que eu consigo fazer hoje com tranquilidade. Se eu for analisar, por exemplo, os meus treinos, se comparado aos treinos dos amigos que correm da mesma forma que eu, que estão mais ou menos no mesmo nível que eu, eles treinam muito mais de forma específica a corrida, né, do que eu, e consigo performar de igual para igual com eles, né, digamos assim. Porque vale lembrar que a corrida é um hobby para mim, né? Eu não vivo disso, é algo que é um lazer para mim, mas graças a Deus consigo performar muito bem e treinando muito menos do que a maioria. Você pensa em levar a corrida assim como não um hobby, mas profissionalmente? Não, cara, eu não penso, porque eu sinto que atuar na minha profissão é uma missão, né, recebida de Deus. Eu tenho, graças a Deus, levado muita ajuda aí às pessoas que estão à minha volta. Eu não gosto do peso que a corrida traz pra gente. Você tem que correr. Eu tive o meu filho agora, que participou do Mundial, né? Ele competiu de forma mais séria do que eu, representou o nosso país no Mundial lá em Montenegro, um grato presente aí que eu recebi, né? E eu vejo a dificuldade que a gente tem, porque você tem que mobilizar aí céus e terra para conseguir patrocínio, para conseguir viajar, para ficar distante dos alunos, distante das suas aulas e acho que não seria viável e também iria tirar boa parte da minha diversão, né? Porque eu gosto de ir sem compromisso, eu Uhum. gosto de ir e desafiar, né? E agora a pergunta que não quer calar: o seu filho, já que você comentou dele, é carnívoro ou não é? O meu filho não é um carnívoro estrito, né, cara? Mas principalmente nos momentos de competição, eu costumo brincar com a galera o seguinte, né? Eu sou treinador, mas eu puxo muito mais a orelha dele na questão nutricional do que na questão dos treinos. Porque eu sei, né, o que funciona e o que não funciona. E ele também já aprendeu isso. Ele sofreu na pele com isso aí. Houve uma prova que a gente foi e eu chamei muita atenção dele para ele não comer principalmente os farináceos, né, os produtos ultraprocessados. E ele não me ouviu e comeu. A gente chegou no Pico da Bandeira, o clima estava um pouco mais frio e o nariz dele simplesmente travou. E ali ele aprendeu com muito pesar, né, da pior forma possível, o quanto a alimentação poderia prejudicá-lo. Naquela ocasião ele teve um resultado não tão bom quanto era esperado, e aos poucos ele vai aprendendo, né? Já tem 18 anos, eu tento ensiná-lo dia a dia. No meu lar eu não permito que entre determinados tipos de alimento. Toda a minha família, ela consome aí, digamos, 80% proteína e gordura animal. Maravilha. Tipo, tá ensinando para ensinando é a palavra certa, né? Para seu filho desde essa idade vai fazer uma diferença total na vida dele, com certeza. Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu não sabia sobre nutrição, sobre nada do tipo assim de quais tipos de alimentos se deve evitar, ultraprocessados, óleos vegetais, açúcar, eu não tinha noção, então eu comia sem problema nenhum até É, dizer chega. Então eu acho muito legal, desde essa idade você já está ensinando isso e você também cortando de entrar na casa, né? Tipo, isso. você
é firme com isso e você vê a diferença, correto? Sim, você sabe, sabe melhor do que eu, né, que infelizmente hoje a maioria dos profissionais que a gente tem, eles têm um conhecimento extremamente limitado e são extremamente preconceituosos, né? Então eu costumo dizer, sem qualquer tipo de arrogância, que a minha família entende muito de nutrição, porque eles vivem o pé em jogo. Eu realmente não permito que entre na minha casa, por exemplo, açúcar, trigo, refrigerante, porque eu sei que eles vão fazer as exceções. Por exemplo, quando a gente vai a alguma festa, eu permaneço estrito, eles comem o que eles quiserem comer, contanto que não tragam para casa, porque essa regra dentro da nossa casa ela não é quebrada de forma alguma, entendeu? Então, a minha família, na prática, já aprendeu muito mais a respeito de nutrição do que boa parte dos profissionais. Eu não tenho nenhum medo em falar a respeito disso, não. Isso aí, velho. Agora que a gente já falou sobre nutrição, James, e como você sentiu a diferença depois que você cortou o carboidrato e você viu a sua performance aumentar na corrida e na recuperação, como você falou, eu queria saber um pouquinho aí sobre a sua visão aí na hidratação, né? Tipo, você é um atleta, você soa muito, você corre muito, você tem que beber muita água, mas é só água que você bebe para se hidratar? Não. Cara, eu vejo uma. A gente vive, na verdade, várias loucuras coletivas, né? A galera adora abraçar essas loucuras coletivas. O que eu vejo, por exemplo, no mundo da corrida, que é um mundo onde eu tenho bastante vivência. Quase todos os finais de semana eu estou em algum evento de corrida. Quando eu não estou correndo, estou acompanhando algum aluno, estou ali dando o meu apoio para pessoas que eu conheço. E às vezes a gente tem a ideia até de que nós somos camelos, né? Porque as pessoas elas recebem orientação do tipo, ó, oh, final de semana vai ter prova, beba bastante água, bastante água, bastante água. Cara, a hidratação não é água. Se não houver os sais minerais, e se o seu corpo não tiver baixos níveis de inflamação, você pode tomar 10 litros de água. Só que o que acontece é o seguinte, né? Todo profissional que ele chega para alguém e fala assim, ah, tem que beber muita água. Esse cara marcou muitos pontos e a galera vai bater palma para ele, porque ele simplesmente está falando o que todo mundo quer ouvir, né? Então, hoje eu percebo o seguinte: eu tomo muito menos água do que eu tomava quando eu tinha altos níveis de inflamação. E, no entanto, lá atrás eu sofria com muito processo de desidratação, tinha muitos sintomas, né? Eu sentia dor de cabeça, sentia muito cansaço muscular, sentia câimbras. E hoje, com a minha hidratação melhorada através da alimentação e da absorção correta dos sais minerais, eu bebo muito menos água. Eu costumo dizer o seguinte: eu sinto sede, eu bebo. E não faz sentido algum, num período que antecede uma prova, eu aumentar essa ingesta de água, uma vez que eu não sou um camelo, eu não vou fazer estoque de água para prova, né, cara? Então você foca em beber água quando tá com sede e tomar Isso, eletrólitos, correto? Que é sal, magnésio, isso ah, aí. Eu potássio. procuro consumir o sal integral, né? No alimento, eu vou voltar um pouquinho atrás, quando eu tinha um pouco mais de inflamação, quando eu estava ainda lutando para recuperar a minha saúde em excelência, eu ainda estou nesse processo, mas hoje eu me considero já bem mais avançado. Eu tinha mais esse cuidado em, por exemplo, suplementar, né? Em observar, tomar um pouco mais de água, mas quando eu percebi que os níveis de inflamação do meu corpo já haviam caído bastante, eu pensei o seguinte, cara, eu tenho que ser o mais natural possível. Então tudo isso eu vou conseguir nas carnes e no sal com que eu estou salgando as minhas carnes. E aí eu só utilizo o sal como forma de suplementação quando eu estou, por exemplo, em períodos de jejum mais longos, que foi agora que eu passei, inclusive estou quebrando hoje aí meu jejumzão longo, né? Quanto tempo? 7 dias? Foram 10 dias. Hoje é o décimo dia. Rapaz, você tá sem comer 10 dias, James. Eu Há fiz 10 três dias. dias, velho. Eu fiz 3 dias, velho. E sabe o que eu achei mais difícil no jejum de 3 dias? Eu nunca tinha feito. O meu máximo foi um Aham. dia. O que eu achei mais difícil foi só tipo, o parar o dia pra fazer a carne, pra comer. Então foi só isso A que, rotina, tipo, né? a rotina, exato. Foi a rotina que foi a parte mais difícil, porque dá 2 da tarde assim, você fala, pô, tá estranho. Agora era a hora de eu
acalmar, fazer a carne, relaxar. Então, foi Eu isso acho que que foi mais difícil. eu tenho uma enorme vantagem em relação a isso aí, porque o meu trabalho ele é muito dinâmico, né? Eu atendo aí uma média de 20 pessoas por dia. Então vai lá, vem cá, e durante a semana, cara, eu confesso que eu não sinto dificuldade alguma. Principalmente após os treinos, eu me sinto extraordinário. No final de semana eu tive uma certa dificuldade. Confesso que quando muda Você essa fica rotina sem que você fazer acabou de nada, você falar, fica com menos coisa para fazer, né? Aí sua mente isso fica ali. aí, cara. E aí eu quis de certa forma me desafiar. Eu estava no meu sítio, a gente tem um sítiozinho aqui em meio ao mato aqui, né, onde eu vou para dar uma descansada. E aí eu quis me desafiar, fui me meter a fazer um torresmo lá para a família. Eu já estava já com 7 dias. Comecei a mexer aquele torresmo ali, e tava me sentindo muito bem. Quando ele foi ficando pronto, cara, começou a pururucar, aí bateu a vontade. Aí eu senti que eu dei uma extrapolada, sabe? Aí eu me retirei, já fui pra minha barraquinha para poder tentar dormir e graças a Deus consegui dormir. No outro dia tava zero bala. Maravilha, velho. Quando é que, tipo, antes, eu quero continuar falando do jejum, porque eu acho bem interessante. Mas antes de falar do jejum, eu queria só comentar uma coisa sobre os corredores em geral, né? Você comentou, Aham. e eu nem sabia disso, que muita gente indica para os corredores beber muita água antes das provas. Eu nunca tinha ouvido isso, bem interessante. Só que uma coisa que eu já ouvi é que vários nutricionistas falam para os corredores fazer o carb loading, né? Antes de prova. Tipo, se encher de carbo um dia É. antes da prova para ficar, sei lá, grandão no dia da prova. Tipo, você já ouviu gente falando isso? Você conhece gente que faz isso? O que é que você acha sobre isso? Cara, você não convive, você não tem vivência de ambiente de corrida, né? Não. A corrida aqui no Brasil é uma imensa febre, é um Uma negócio febre, extremamente né? lucrativo. É uma febre, é extremamente lucrativo. E aí o que a gente nota, cara, que é engraçado, as provas de 5, de 10 quilômetros são sempre as provas que têm uma demanda maior, é onde as pessoas participam com mais frequência, até porque a corrida é um esporte que consegue abraçar a todos, né? Você não precisa estar extremamente condicionado para conseguir correr uma prova de 5 ou 10 quilômetros. E aí uma coisa que nunca falta num ambiente de largada de corrida, são duas coisas na verdade. A corrida, eles transformam ela num extremo banquete. Você vai ter comida na largada, no meio da corrida e na chegada. Isso é fato. Eles transformam num banquete, porque isso atrai as pessoas. E outra coisa que não pode faltar são banheiros químicos. E aí, 10 minutos, meia hora antes da largada, você percebe o seguinte: imensas filas nos banheiros, né? De pessoas tentando, de alguma forma, ir ao banheiro e fazer aí o número 2. E por que isso? Porque isso é fisiológico, né, cara? Elas são orientadas a comer muito carboidrato no dia anterior. A maioria é orientada a comer algo parecido com pizza, macarronada, algo assim. E aí, pela manhã, quando o seu corpo percebe, porque o nosso corpo ele é muito mais inteligente do que a gente consegue observar na nossa mente. Quando ele percebe que você vai praticar algum esforço físico, um esforço mais elevado, o que, que ele faz? Ele quer se limpar. E aí, naquele momento, as pessoas sentem a vontade de ir ao banheiro. E se elas não conseguem, no meio da prova, elas sentem ânsia de vômito. Justamente por essa má orientação, na minha opinião, né, de fazer esse elevar o carboidrato na noite que antecede a prova. Porque convenhamos, né, cara, alguém que está treinado, porque na corrida acho que a gente precisa se preocupar com dois aspectos: estar treinado e estar leve. Então, alguém que está treinado, abaixo de 21 quilômetros, ela não precisa de substrato energético adicional algum, é só ela chegar, botar o tênis e correr. Basta estar treinado. E as pessoas elas se preocupam muito mais com a alimentação do que com o treinamento, que deveria ser o contrário, né? Uhum, uhum. E quando a corrida é mais longa também, eles levam aqueles gel de carbo, correto? Para ficar Sim, isso aí. tomando durante a corrida. Quando você faz essas corridas longas, você leva algum gelzinho de carbo ou algo do tipo? Você leva alguma coisinha Não. extra? O gel, nem quando eu ainda consumia os carbos, eu não gostava muito de usar. Quando eu vou para provas mais longas ou treinos mais longos, dependendo da forma como eu esteja condicionado, para que eu tenha mais segurança, ou eu vou utilizar alguma fruta, ou eu faço um pãozinho de clara de neve, boto um pouco de mel e manteiga, ou eu levo uma mariola,
levo algo desse tipo. Porque aí eu me preocupo mais com a praticidade, né? E a questão toda é estar preparado ou não. Porque também eu não preciso ser arrogante ao ponto de dizer, eu vou correr 80 quilômetros, eu vou em jejum e dê o que der. Se eu tiver treinado para isso, eu vou em jejum e espero que ninguém duvide disso, porque eu já corri, graças a Deus, a minha maior prova em jejum foram 50 quilômetros, quase 10 horas de prova, me senti extremamente bem do início ao fim. Mas eu preciso me propor a isso, eu preciso fazer o treinamento com isso já certo na minha cabeça, porque as provas longas, elas não permitem erro. Se você fraquejar e por algum momento você achar que você fraquejou por conta da alimentação, você acaba quebrando. Ok. Então, quando você está fazendo provas mais longas, você leva alguma coisinha assim para dar um bumpzinho de Levo, isso força, aí. E só para o ter bom, certeza. só para ter certeza, para estar confiante, porque se você for, por exemplo, comparar a minha alimentação com a alimentação das pessoas que estão competindo ao meu lado, você vai ver que eles levam quilos de alimento, sabe? E eu consumo o mínimo possível e o que seja mais prático possível. Isso, em provas que você não está acostumado a correr longa distância, Em provas você mais não tem longas, não. porque imagine você ficar na montanha aí por 9, 10, 17 horas, que eu já fiquei, né? Você passa por momentos de extremo cansaço, às vezes te falta até um pouco de percepção mental. É algo extremamente cansativo, extremamente doloroso e que requer um nível de treinamento absurdo. Então não pode haver falhas, né? E você acha que essas corridas das montanhas é um treinamento mental também? Você sai de lá revigorado de algum jeito mentalmente? Cara, eu acho que foi Deus que me levou até a montanha, porque o meu estilo de vida eu sempre prego para as pessoas que é o pilar, né? É os três, a tríade, corpo, mente e espírito. E nas provas de montanha você sente com muita força esses três aspectos. Porque o corpo da pessoa, ele vai penar, não tem, por mais condicionado que você esteja, a partir de 2, 3 horas de subida na montanha, você vai ficar exaurido. E a partir daí a sua mente vai contar muito e o seu espírito vai contar muito mais para que você consiga romper ali o seu desafio e chegar até a linha de largada e chegada. Muitas vezes a gente larga, por exemplo, essa de 80 quilômetros eu larguei meia-noite, cara. Você larga com a lanterninha na testa e você chega a ficar perdido ali na mata, só você e as marcações, durante mais de horas. Então você tem que estar com a cabeça muito preparada para seguir até o final, até porque aquilo ali não vale nada, não tem uma remuneração, por exemplo, não é algo financeiro, é um desafio e algo que me faz crescer como ser humano e que eu amo fazer e vou morrer fazendo, sabe? É um desafio contra você mesmo, né? Para Isso você ver aí. se você consegue quebrar as barreiras do que você pensava que era impossível antes, talvez. Isso, porque ao final é essa sensação que você tem. Você para fazer uma retrospectiva e pensa assim, cara, pouquíssimas pessoas poderiam se propor a fazer isso aqui e chegar vitorioso como eu cheguei. Porque Uhum. não é só a prova, é toda a fase de treinamento, é toda as vezes que a gente se abstém de muita coisa para poder estar ali e conseguir competir, né? E não importa troféu, não importa nada, o que importa é que Não, você completou e que isso aqui, ó, você. é só lembrança. Exato, exato. É só Isso me lembrança, porque lembra. eu falo com a galera, cara, quem não corre, às vezes tem uma ideia de que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu falo com a galera, cara, dinheiro eu ganho trabalhando. E aí, para gastar o meu dinheiro, eu faço isso aqui. A gente só gasta com a corrida, mas é algo que não tem valor. As histórias que eu construí na corrida, as vivências que eu já tive, os amigos que eu fiz, não tem valor que pague. Muito legal isso, velho. E eu já li o livro de David Goggins, eu não sei se você já leu o livro Sim, dele, conheço, conheço. mas ele fala muito sobre essa batalha contra ele mesmo, né? Na própria cabeça dele, quando ele vai correr corridas assim de longas distâncias, de longas horas. E no livro ele fala muito sobre a linha de pensamento dele, né? Durante essas corridas. Por exemplo, ele correu a de Kona lá, que o Medeiros correu, se eu não me engano, e ele Aham. fala até, tem uma parte do livro que ele fala até que estava lá com a lanterninha, estava subindo a montanha e estava perdido, não estava mais aguentando, mas
o que ele precisava fazer era só continuar para É, acabar a prova. Então, isso aí é bem legal. Eu gosto muito dessa batalha contra você mesmo, né? Para você crescer. Eu acho super legal, velho. todo corredor de longas distâncias, né, ele tem alguma história assim para contar, porque é justamente o que eu te falei, vai muito mais do que porque quando você exaure a sua parte física, isso é bíblico, né? Todos sabemos disso. Quando você exaure a sua parte física, a sua parte mental e espiritual, ela se aflora. E aí você imagina isso na montanha, que também um lugar muito forte espiritualmente falando, né? Um lugar de encontro com Deus. É realmente surreal o esporte que eu pratico. Você já leu esse livro de David Goggins já, James? Não, esse dele eu ainda não li não, mas espero ter Rapaz, oportunidade. você vai, velho, você vai gostar demais. Eu não tenho dúvida, você vai gostar muito. Ele tem umas histórias, tipo, o que ele fez ali nas corridas, assim, pra. Eu não vou falar aqui porque muita gente não deve ter lido, mas eu indico pra todo mundo esse livro. É, já está na Ele minha fila também para em breve fazer a leitura dele. Ele ia sempre além. Eu nunca vi uma história como a dele. Agora, James, bora voltar assim, que eu pulei, né, para o carb loading, que eu te perguntei. Agora eu queria voltar para o jejum. Então, você falou que você fez 10 dias de jejum. 10 dias. Isso aí você está treinando todos os dias, né? E dando aula todos Sim, os dias, trabalhando todos os dias. sim. Então, nada mais, nada menos que uma máquina, né? Se não for Me conte dessa forma, aí. eu não, se não for dessa forma, eu não vejo sentido em jejuar. Né? Até onde eu já pesquisei, já li, já entendi, já confio. Eu tenho vivência no jejum já há 4 anos. Eu não preciso parar com nada dos meus afazeres para poder jejuar. Né? Então, me conte aí por que você decidiu começar a fazer jejum. Pelo que eu estou entendendo, foi até antes da dieta carnívora, né? Sim. Quais são os benefícios que você pensou que você ia ter? Quais são os benefícios que você realmente teve? E já que você continua fazendo jejum, quanto mais longo você está vendo um benefício diferente, me conte aí. Cara, eu iniciei a prática no jejum com um olhar muito mais fisiológico, né? Buscando voltar a funcionar eficientemente em cetose, né? Buscando ter eficiência metabólica, buscando aí um prazo um pouco mais longo fazer a autofagia, né? E aí, conforme eu fui me aproximando mais do jejum, conforme eu fui me aprofundando, eu comecei a ver toda a minha família mudar e todo o meu entorno mudar, porque a minha parte espiritual ela começou a aflorar muito. E aí o jejum ele foi deixando de ser fisiológico para mim, mesmo sabendo de todos os benefícios que eu vivi e ainda vivo até hoje, ele começou a ser muito mais mental e espiritual. Então hoje eu costumo dizer que eu já não jejuo mais pensando na parte fisiológica, né? É sempre nos três aspectos, mas a parte que mais aflora e que eu sinto mais necessidade é realmente a parte espiritual. É incrível, Deus ele não disse assim, se você jejuar, né? Quem lê a Bíblia sabe muito bem. Ele fala o seguinte: e quando jejuares? Então ele se agrada do jejum. Nosso, infelizmente hoje o jejum ele está banalizado. Boa parte das pessoas fazem pensando em emagrecimento. Não que ele não traga emagrecimento, mas acho que o pensamento tem que ser sempre saúde, né? A saúde como um todo, nos três aspectos. E hoje eu venho me aprofundando cada vez mais no jejum. Eu faço questão de fazer 2 jejuns longos por ano e permaneço aí durante a minha semana fazendo 24 semanal e todos os dias, né? Eu faço aproximadamente 16 horas. É algo que mudou a minha vida como um todo, mudou todo o meu entorno, a forma como eu lido com meus alunos, a forma como eu lido com a minha família, a forma como eu me aproximo de Deus. Hoje eu já não tenho, digamos assim, vergonha de proclamar a palavra de Deus onde quer que seja. Eu não tenho vergonha da minha espiritualidade, da minha fé. E a minha busca ela é constante, né? Eu tenho muito a aprender ainda, muito a avançar, mas eu deixei de dar ouvido ao mundo e venho deixando de dar e tenho dado ouvido muito mais ao que Deus espera de mim. E tem dado certo, cara. Eu estou muito feliz, né? Deixei de reclamar bastante, que é um vício que praticamente todos têm. E o jejum nos ajuda em todos esses aspectos. Quem vive o jejum sabe muito bem disso, vai ter experiências aí que os seres humanos não conseguem explicar. Elas só se explicam
através da fé e da parte espiritual. Paz, James, eu também sinto isso quando eu faço jejum, sabia? Quando eu fico muito tempo sem comer, eu me sinto muito mais afiado, primeiro de tudo, e eu me sinto também muito mais leve. Eu acho que é a palavra É, certa. Logo depois que eu como, eu fico meio que, ah, tipo, meu português às vezes falha, né? Mas logo depois que eu como, eu fico meio desligado, é se isso como é se uma estivesse palavra dando um correta. restart. Exato, eu fico meio lerdo, eu não gosto de me sentir assim, mas quando eu faço jejum, eu gosto muito disso e, por exemplo, hoje eu estou em jejum há quase um dia já e eu estou tranquilão aqui, sem problema nenhum. Eu um dia vou tentar fazer esse jejum de 10 dias, mas eu acho que para mim vai ser difícil. Eu fiz o de 3 dias, aí depois eu acho que eu vou fazer 5, depois eu vou fazer É 7. uma, é uma, é uma construção, né, cara? Eu me lembro muito bem lá atrás, quando eu fui tentar o meu primeiro de 24, uma coisa surreal para mim. Porque é incrível a gente ver, né, até onde a humanidade foi levada, né? A gente, de certa forma, é amarrado por essa ideia de que a gente tem que estar comendo a todo instante. E a maioria das pessoas, acho que mais de 99%, acha a coisa mais louca do mundo você passar 24 horas sem consumir um alimento. Uma coisa que é É totalmente verdade isso. simples, né? Não, é verdade isso. E agora que eu tô fazendo uma dieta carnívora há mais de um ano, pra mim eu nem penso mais como não é normal não Faz comer, parte. não Uma comer coisa três chama a vezes ao outra. dia. Exato. Então, meio que tipo, quando eu comecei a dieta carnívora, eu tava mais presente na minha cabeça o quão diferente era que eu tava agindo diferentemente das pessoas que comem uma dieta normal ou com carboidrato ou whatever, né? É. E, pô, agora que eu tô há mais de um ano, eu nem penso mais que não é normal fazer o que eu tô fazendo. Tipo, pra mim, o que eu tô fazendo já é o É mais normal do natural. mundo. E veja como Exato. é realmente natural, né, cara? Porque quando você começa a fazer aí o estilo de vida carnívoro de forma correta, o jejum ele vai vir meio que como bônus. Você começa a jejuar, igual você falou, sem perceber. Porque, por exemplo, a gente prega muito que a pessoa, quando vai se alimentar, coma até se sentir saciado. Quando a gente entende isso finalmente, você vai passar um longo período sem se alimentar novamente, porque a fome ela só virá com o tempo. Por quê? Porque a carne é extremamente nutritiva. Você não tem mais aquela questão de comer por vício, de comer por olhar ou por necessidade de algo com o paladar doce. Exatamente. E, James, você viu aquele cara que postaram no Instagram que a mão dele estava cheia de Eu fiz colesterol agora saindo? uma postagem a respeito disso, cara. Então, Eu acho o seguinte, né, velho? A mídia, ela é extremamente tendenciosa e ela adora bater na gente, né? E aí, quando você vai ler um pouquinho da matéria, você vê ali falando que o cara comia quilos de queijo. Então, o que esse cara faz não é o que a gente faz. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o que a gente faz, né? 5 quilos de queijo, não sei, 100 gramas de manteiga. O cara tava se exaltando Não é ali uma carnívora, é pra. uma queijívora. Porque todo mundo sabe que no nosso estilo de vida, a base da alimentação são as carnes, né, cara? O queijo pode entrar, você vai ter que observar vários fatores, mas ele vai entrar sempre como complemento. A base são as carnes. Os ovos podem ser base em determinado momento? Pode. Mas qual é a base prioritária? As carnes, cara. Então, se Exato. esse cara, se ele disser para mim que ele tinha como base as carnes, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se ele comia 5 quilos de queijo, para que a carne seja base, ele teria que comer 10. Como é que o cara vai comer 10 quilos de carne? Rapaz, essa foi boa. O cara tava fazendo uma dieta queijívora mesmo. Queijívora, velho. E, pô, eu vou ver os comentários, né? Não que abalem, mas é só interessante ver os comentários, né? Das pessoas falando, a dieta carnívora não é boa, não façam isso, tal. Aí eu recebo mensagem de, tá vendo como a dieta carnívora é ruim, É, mas
De novo, é uma pessoa, né? É uma pessoa que fez uma coisa diferente. É É, a mesma é uma coisa de eu coisa falar. totalmente isolada. Exato, é a mesma coisa de eu falar, eu melhorei de tudo, então a dieta carnívora é perfeita. É. Porque não Mas foi assim também. a gente vive um fenômeno que é o seguinte, né, cara? Sabemos muito bem que o vício em carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, ele é altamente defendido pela mídia, pelas grandes indústrias. Então, sempre que a pessoa tem a possibilidade de defender o vício dela, né, ela vai se obrigar a acreditar naquilo ali, porque é muito mais cômodo para ela que não quer mudar realmente defender o ponto de vista dela, mesmo sabendo que ela está viciada naquilo ali, né? Eu concordo contigo. E para quem não acha que o carboidrato vicia, tente ficar 2 dias sem comer. É, E veja, a é o mesma que eu coisa falo com a para mim. galera, às vezes eles mandam mensagem para mim assim, né? Ah, cortei o açúcar. Ah, tô comendo 200 gramas de peito de frango, não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, não é bem assim não. Aí quando eu vou me aprofundar um pouco mais, aí a pessoa, não, eu cortei o açúcar e substituí por fruta. Eu falo, velho, vício você trata com abstinência. Não adianta você parar de fumar e começar a fumar um pendrive. Não adianta você parar de cheirar e começar a fumar crack. O vício, ele se combate com abstinência. Todo viciado, ele sabe disso. Só que todo o entorno da pessoa leva ela a acreditar naquilo. E ela vai ficar se achando, porque todo mundo fala que fruta é extremamente saudável, né? Para ela, ela tá fazendo um negoção. Exato. Em falar em alimentação, qual é a sua alimentação normalmente durante o dia, velho? Durante o dia, cara, pela manhã eu jamais como. É muito difícil que eu coma algo pela manhã porque eu não sinto fome. E aí eu dou início às minhas aulas às 5 da manhã, né? Eu acordo todo dia às 4 da manhã, dou início às minhas aulas. E assim que eu tenho um intervalo ali próximo de meio-dia, 1 hora ou 2 horas da tarde, eu faço a minha primeira refeição. Na maioria das vezes eu consigo vir até a minha casa. Quando eu não consigo, ou a minha esposa leva para mim uma marmitinha, ou eu vou até o restaurante mais próximo. E aí eu faço aquilo que eu acabei de falar com você, né? Eu como até saciar. Eu detesto balança, nem me pesar eu peso, cara. Eu acho uma das coisas mais ridículas que já foram criadas é essa prisão que se chama balança. E aí eu sigo dando as minhas aulas e aproximadamente 7 horas da noite, que é quando eu chego em casa, eu faço a minha segunda refeição do dia, né? E tento ir dormir o mais cedo possível. E aí eu percebo que eu funciono sob demanda, né? É como todos nós funcionamos. Em dias em que eu faço um treino mais longo, por exemplo, final de semana, fiz um treino mais longo, ou uma prova mais longa, logo o meu corpo ele vai pedir mais substrato nutricional. Então, provavelmente eu vou passar para 3 refeições, às vezes até 4. Mas isso não se mantém, isso é só quando o meu esforço ele vai a níveis ainda mais elevados. No dia a dia são 2 refeições e eu me sinto extremamente bem. E uma vez por semana eu faço um 24. E nessas refeições você come até ficar cheio, você falou, mas você come o que? Mais carne gordurosa? É, eu Ovo procuro comer também? mais carne gorda, né? Ou boi ou porco. E aí eu como bastante ovos também para dar uma complementada. Às vezes, quando a carne está um pouco magra, eu coloco manteiga. Às vezes, quando eu compro queijo, eu como um pouco de queijo, mas eu procuro não comprar sempre, porque eu sinto essa coisa é igual o que acontece com os carboidratos, né? Se eu tiver o queijo na geladeira, toda hora, acho que você também outro dia estava falando a respeito disso. A toda hora eu quero ir nele, né? Então, por exemplo, eu comprei uma peça de queijo, um queijo caseiro, curado, eu termino com ele, aí eu passo aí pelo menos um mês e pouco, 2 meses, sem comprar novamente. E em questão de, tipo, porcentagem de gordura e proteína, especialmente assim para ter alto rendimento nos seus exercícios, você tem alguma porcentagem de gordura e proteína que você tenta comer? Ou você só come assim no olhômetro mesmo? É no olhômetro, mas eu percebo que eu preciso de um pouco mais de aporte de gordura, principalmente quando o meu percentual de gordura está mais baixo. Por exemplo, quando eu começo a me dedicar mais à preparação de uma prova, é o que agora em setembro eu vou correr 108 quilômetros de montanha, né? Eu tenho 30 horas para completar a prova. Então, conforme eu vou apertando esse treinamento, o meu percentual de gordura ele tende a ir baixando, né? E aí, o que que eu faço? Eu vou ajustando isso daí, tentando consumir um pouco mais de gordura, né? Porque eu preciso estar mais leve, mas eu preciso também desse substrato energético. Então, é tudo no olhômetro,
Mas eu me sinto bem melhor quando eu faço um consumo um pouco mais alto de gordura. E da mesma forma também, quando eu sinto que eu estou dando uma exagerada, aí eu tento dar uma reduzida um pouco nessa gordura aí. Porque eu preciso estar sempre leve. Eu preciso estar sempre leve porque facilita muito durante as provas, né? Eu vou me desgastar bem menos estando mais leve. Maravilha, velho. Maravilha. Tipo, o olhômetro funciona muito depois de um tempo de Cara, é dieta tudo carnívora, né? sentimento. Não tem nada igual ao sentimento. É igual eu falo com as pessoas. Às vezes elas vêm me perguntar, e o seu peso? Como é que ficou? Como é que não ficou? Aí eu falo assim, cara, seja sincero comigo. Tem alguma coisa que a balança te fala que você já não saiba? O cara, quando ele ganha 2, 3, 4 quilos, ele sabe, velho. Da mesma forma que quando ele perde peso, ele sabe também. Só que ele precisa sempre jogar a responsabilidade em um terceiro. Ele não quer jamais assumir a responsabilidade para ele. Então ele prefere ficar aprisionado numa balança. É como eu falo com os meus alunos, eles vêm me perguntar, mas você tinha que ter pesado para nos incentivar. Eu falo, velho, mais incentivo do que eu já te dei, todas as informações que eu poderia te dar, eu já te dei. Você ainda não fez porque você não quis. Talvez em algum momento você vá dar um start na sua cabeça, perceber o quão afundado, né, na falta de saúde você está e você vai fazer. Mas não é uma necessidade de mais informações. Porque todo mundo já sabe, cara. Tá todo mundo cansado de saber. Eu jogo na cara das pessoas que reclamam comigo diariamente. E, no entanto, de poucas eu consigo ver a mudança. Isso aí, velho. Eu gosto de ver seus stories no Instagram. Você tá sempre se movendo, você tá sempre fazendo alguma coisa, É, você o dia... tá ocorrendo. Hã? E é engraçado que a gente recebe crítica de gente que não faz 10% do que eu faço. Às vezes o cara vem e fala assim, mas se com carboidrato você tem que ter energia. Aí eu paro e olho pro cara assim, velho, você não tem 10% da energia que eu tenho. Cara, eu vou confessar pra você, quando eu consumia carboidrato, o meu nariz era nariz de fresco. Qualquer coisinha o meu nariz travava, cara. Rinite, sinusite, Aham. essa dor de cabeça que dá aqui, sabe? Nunca mais eu soube o que é isso. Eu já fui viciado naquele sprayzinho nasal, cara. Meu nariz Uhum. nunca mais travou, meu irmão. Pode mudar o clima que for, pode vir chuva, pode vir sol. E as pessoas simplesmente não querem acreditar nisso daí. Elas seguem achando que é o medicamento que vai aliviar, entendeu? Sendo que ele só te mantém nesse ciclo vicioso aí. Exatamente. Isso é uma questão que eu ia até perguntar para você, né? Fora os benefícios ali na corrida e na recuperação que a gente já conversou, tem algum outro benefício que você percebeu assim fora da corrida, depois que você Deixa começou a eu. fazer dieta carnívora? Vou tentar listar aqui, porque são muitos, cara. Eu vou começar Difícil. com a minha. É muito, é muito. Vou começar com a minha pele. A minha pele eu me entupia de protetor solar e, no entanto, eu ficava vermelho, eu ficava descascando. Hoje eu já não fico mais, né? Eu posso me expor ao sol aí tranquilamente. Dificilmente eu vou descascar. A barriga, eu vivia com a barriga estufada. Era um sonho que eu tinha como treinador, né, como um amante do esporte, era um sonho que eu tinha em ver o meu abdômen um pouco mais rasgado, um pouco mais seco, e jamais conseguia, né? Vivia com flatulência, vivia com a barriga estufada, parecia que havia um monstro dentro do meu estômago. Eu tinha no meu pé aqui uma inflamação que a gente costuma chamar de esporão, que eu acordava pela manhã, eu não conseguia botar o pé no chão, cara. Eu sinto ainda que está aqui essa proeminência, mas ela não dói, ela simplesmente parece que nem está aqui. A questão do sono, né? Eu sentia sono logo após o horário de almoço. Todo dia eu tinha que pegar um colchãozinho lá na academia, ir no cantinho reservado que tem lá, tirar um cochilo. Hoje em dia o meu corpo ele funciona extremamente bem, do horário que eu acordo até a minha última aula, e aí quando começa a anoitecer, eu já começo a sentir sono, né? Eu funciono da forma como a gente deve funcionar. Eu acordo às 4 da manhã, mas não acordo, por exemplo, muitas das vezes eu acordo antes do meu despertador e sem sono algum. Aí eu tenho a nítida noção de que o meu sono foi totalmente reparador, né? Eu tinha inúmeras abstinências, eu adorava bolo de aniversário. Eu chegava, pedia minha esposa para comprar bolo de aniversário pra gente, deixava na geladeira aqui, não conseguia parar enquanto esse bolo não acabava. É muita coisa que eu sinto que melhorou demais na minha vida. A clareza mental, velho, de poder parar diante de um livro, conseguir ler, conseguir absorver toda aquela informação.
a questão de... O estoicismo também, ele me ajuda bastante. Graças a Deus, quando eu comecei a ler, logo eu conheci o estoicismo, e ele nos mostra uma forma muito prática de levar a vida, né? Deixar de reclamar, aceitar as coisas como elas são, né? Então, são muitas mudanças que eu venho sofrendo na minha vida e tenho certeza de que continuarei, né, vivenciando essas mudanças. Com certeza, velho. E mesmo tendo todas essas mudanças, sua vida mudou 0 para 100. Ah, sua performance nas pistas melhorou, sua recuperação melhorou, todos esses benefícios que você acabou de falar. Mesmo assim, eu não duvido que você ainda recebe críticas de colegas ou Com certeza. talvez amigos ou pessoas na internet. É, tipo, quais são essas críticas e o que é que você tem a falar para essas críticas? Cara, você vê como que Deus é perfeito, né? Teve um vídeo meu que ele viralizou, ele chegou a quase 1 milhão de visualizações, e eu observei que ele viralizou no momento exato. Porque antes eu dava muita ideia para isso. Eu ia para a internet, eu batia a cabeça, eu discutia, eu ficava nervoso, eu deixava que. O estoicismo ele diz isso, né? Se a pessoa ela consegue te tirar do sério, ela se torna seu mestre. Eu deixava que a pessoa se tornasse meu mestre. E eu dava assunto para aquilo ali. E aí, quando esse vídeo viralizou, foi quando eu já tinha feito essa virada de chave. Então, simplesmente, as críticas que vinham, que de certa forma eram positivas, e eu sentia que tinha algum tipo de curiosidade, eu tentava responder da melhor forma possível. Agora, quando eu sinto que é apenas para rebater ou um certo preconceito tentando defender a linha que a pessoa acredita, eu ignoro. Porque eu acho que a gente deve focar naqueles que já abriram um pouco os olhos e já têm um pouco de curiosidade. Porque uma coisa é certa, cara, a gente não vai conseguir ser a maioria no mundo. Acho que a indústria ela bate muito pesado nessa questão. Quando a gente consegue mover 1 centímetro, eles conseguem mover 500 metros com enorme facilidade. As pessoas então, estão entregues às coisas do mundo. Mas é extremamente valioso cada pessoinha que a gente consegue plantar alguma coisinha na cabeça. Então eu tento focar nessas pessoas. Por exemplo, agora nesse momento do jejum, recebi inúmeras mensagens de gente que jamais havia jejuado, se propôs a fazer 24 horas. Gente que já tinha jejuado, mas estava um período sem jejuar, voltou a jejuar porque me viu chamando a atenção sobre a importância disso. Eu acho que a gente deve focar nessas pessoas, tentar de certa forma levar um conteúdo para as outras, mas não se frustrar quando elas vierem com espada ou com ferro para cima da gente, e ter paciência, porque a gente não vai conseguir ser a maioria. Eu acho que eu tenho isso muito construído na minha cabeça, né? Pode ser que eu esteja errado, mas as poucas pessoas que a gente consegue influenciar, elas já são extremamente valiosas e a gente já recebe esse retorno aí que é extremamente gratificante para a gente. E hoje eu já não ligo mais, porque eu me desapeguei muito dessa questão de se vangloriar ou de querer se enaltecer, né? Eu tenho tentado trabalhar para que eu me torne uma pessoa mais humilde e jamais vou. A internet todo mundo é valentão, né? Todo mundo é bravão. As pessoas têm muito pouca prática, mas elas têm muita teoria. Hoje a gente vive num mundo de teorias, né? Ninguém bota a pele em jogo, ninguém quer viver a prática, mas em teoria eles são bons. E aí eu não vou discutir com essa galera, não é a minha pegada. Eu gosto muito da prática mesmo, estou feliz demais do jeito que eu estou e nem o Papa me fará mudar isso daí. Isso aí, velho. Tipo, quando comentam nas minhas fotos ou algo do tipo, qualquer coisa, a primeira coisa que eu falo é por quê? Tipo, isso aí é pseudociência. Ok, por quê? Me mostre seu ponto de vista. Tipo, por que você tá tendo essa linha de pensamento? Baseado no quê? Me explique. Aí você começa a fazer a pessoa pensar É, sobre o que ela tá falando. Outra coisa, quando reagem aos meus vídeos tal, se não for um cara que é gigante, tipo, porque aí pode abalar a internet, eu nem respondo, velho. Tipo, o Rodrigo Góes reagiu ao meu vídeo. Pô, o Rodrigo Góes é um cara gente boa, ele é um cara respeitoso. Em nenhum momento do vídeo ele, tipo, falou mal ou me aham. xingou, algo do tipo. Aí eu vou e reajo ao vídeo dele do mesmo jeito. Mas fora isso, eu sou que nem você, velho. Tipo,
Não tem Mas como ficar gastando tempo. essa daí, cara, é justamente a sua missão. Você tem se destacado muito nisso. A gente adora os seus vídeos por conta disso, por conta da sua forma simples, a sua forma teórica de falar, mas mesmo com simplicidade, né? Todos conseguem entender os vídeos que você faz. Você tem muito cuidado na construção dos seus vídeos. É por isso que você tem tido todo esse sucesso aí. Eu sempre faço questão de repostar seus vídeos ali, porque são muito bem feitos, muito bem construídos. E eu sei que é uma missão de Deus também que ele te deu, da mesma forma que eu tenho a missão de Deus. E aos poucos a gente vai construindo essa ideia aí. É como eu falei com você, poucas pessoas que a gente consiga mexer, nem que seja um pouquinho, cara. Tenha certeza de que a gente vai, lá na frente, vai colher esses frutos aí e seremos recompensados. Com certeza, velho. Obrigado pelas palavras e isso vem à tona quando as pessoas começam a mandar mensagem pra gente, né? Ah, É, mudei meus hábitos há 2 meses atrás e agora já melhorei disso. Mudei meus hábitos e não só isso, botei minha mãe também para fazer e minha mãe já não toma mais remédio de hipertensão, de diabetes, etc. eu Porque recebo muito, medicamentos muita, falaram nela. muita, eu recebo muita mensagem desse tipo, cara. Gente que tem vencido aí a depressão, né? Que tem vencido várias síndromes, que tem deixado de tomar remédio, que está se libertando de balança, que está se libertando de horário de comer, né? Que está aprendendo um pouco mais a respeito de si mesmo. Porque, cara, não tem ninguém que conheça a gente melhor do que nós, é só Deus. E as pessoas elas estão pegando isso e jogando em cima de outras pessoas, dando a responsabilidade a outras pessoas. Você precisa se conhecer. Você precisa entender o que te faz bem e o que te faz mal. Isso é uma obrigação nossa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Cuidar dessa nossa carcaça aqui é obrigação, velho. Isso aí, ninguém conhece a gente melhor do que nosso próprio corpo, basicamente. Nosso corpo sabe de tudo. A Sabe gente de tudo, vem. cara. Veja, por Exato. exemplo, eu dou sempre esse exemplo das crianças. As crianças, elas são perfeitas e a gente aprende muito com elas. Por exemplo, a criança, ela tá lá brincando. Na extrema sabedoria que ela tem, ela não se preocupa em comer, cara. Ela vai brincar, vai se machucar, vai rolar, vai brigar, não se preocupa em comer. E aí nós pais, zelosos, com aquele instinto de proteção, o que, que a gente faz? Da forma que a gente aprendeu, né, que as pessoas vêm nos ensinando, principalmente as instituições aí de ensino, vai lá e oferece comida para a criança. A criança está brincando há menos de 2 horas, já para comer. Daqui a pouco a criança sumiu da sua vista, 1 a 2 horas, vem aqui que você tem que comer. Ou às vezes a criança está se sentindo mal, não, porque tem que comer. Se a criança está sem fome, cara, o corpo dela está batalhando ali contra alguma coisa quando ela está se sentindo mal. Deixa, ela vai permanecer em jejum. Quando ela sentir fome, ofereça um alimento de qualidade. É tão natural e as pessoas insistem em bater a cabeça na outra direção em relação a essas questões. Exatamente. E não só isso, não é uma comida boa que dão para as crianças, na maioria das vezes. É esses Não, ultraprocessados, creme é algo que agro. não tem nada de nutritivo, né, cara? Não tem nada de nutritivo. E aí, conforme o tempo passa, esse mesmo pai que oferta a todo momento esse monte de porcaria para os filhos, ele vai me procurar achando que o treinamento fará com que essa criança deixe de ser obesa. E a gente sabe que não é isso. O treinamento ele pode acabar sendo até um tiro no pé, porque ele trará mais fome para a criança. Se você não corrigir a alimentação do seu filho dentro da sua casa, se ele comia 2 pães franceses, com o treinamento ele vai passar a comer 4. É simples. Quando você começa a se exercitar, você sente mais fome. Uhum. É verdade, 100%, velho. E, James, agora, para terminar a Malu, me dá essa água conversa, aí, por favor. tá muito boa. A última pergunta, o que é que, tipo, agora, depois de 2 anos da carnívora, você pretende continuar? Você pretende parar em algum momento? Me conte aí pra gente finalizar essa entrevista sensacional. Cara, tudo que eu trago para minha vida, só tomar um gole de água aqui, rapidão. Tudo que eu trago para minha vida, na maioria das vezes, acaba sendo para sempre, porque o meu objetivo ele é sempre corpo, mente e espírito evoluindo constantemente. Por que, que eu migrei de um estilo de vida mais low carb para um estilo de vida mais estrito, né? Mesmo as frutas de baixo teor doce, por exemplo, um morango, um abacate,
um coco. Quando eu tinha na minha geladeira, eu sentia que eu perdia o controle para ele. Né? Eu sentia que eu não comia por uma questão nutricional, eu comia por uma vontade, por um vício que aflorava em mim. A questão de legumes, de outros alimentos, por exemplo, abóbora, chuchu, jiló, que eu ainda consumia nesse momento, eu comecei a perceber o seguinte, cara, o que é mais nutritivo e mais gostoso? A carne ou a abóbora? A carne é mais nutritiva e mais gostosa. Então, por que eu estou ocupando espaço com algo que perde nutrição, que muitas vezes vai até me atrapalhar, se eu posso otimizar esse espaço, porque eu preciso de uma boa construção muscular, eu preciso de ter performance, eu preciso de estar bem. Então eu vou utilizar o que é mais nutritivo que existe no planeta Terra. O que é o alimento mais nutritivo que há no planeta Terra? Todos os cortes de carne. Então, tendo essa certeza e me sentindo extremamente bem como eu me sinto hoje, basta você ver, eu corro provas de 80 quilômetros, estou indo para uma prova de 100 quilômetros, acabei de vir de 10 horas de jejum. Se isso não atesta a minha saúde, eu não sei mais o que consegue atestar a minha saúde, né? Porque as pessoas, elas hoje acham que ter saúde é estar indo ao médico a todo momento. Eu falo o seguinte, cara, me leve ao médico se eu for atropelado e a minha perna estiver pendurada. A não Isso ser aí. por isso, você não vai me ver lá. Eu não estou sentindo nada, cara. O que eu vou caçar lá? Muitas vezes eu vou ser atendido por uma pessoa que não tem 10% de preocupação com a própria saúde, ela vai ter preocupação com a minha saúde. Então eu volto na mesma chave, é uma questão de sentimento. Hoje eu me sinto extremamente bem, toda a minha família e quem está ao meu entorno percebe o quão bem eu estou, né? O quão dono de mim mesmo eu sou. Você não vai me ver com alterações de humor, você não vai me ver reclamando, você não vai me ver para baixo, né? Triste, mal-humorado, o que quer que seja. Obviamente que eu tenho muito a avançar ainda. Por exemplo, ontem, que era a noite que antecede a minha quebra, eu havia dormido bem, consegui dormir bem todos os dias. Só que aí a minha esposa chegou da rua com meu filho e eu acordei. E aí, quando eu acordei, me bateu uma certa ansiedade e eu não consegui dormir. Aí eu já começo a me perguntar, cara, o que eu posso fazer para melhorar isso? Para estar no controle dessa situação, para não me sentir ansioso no dia que antecede a quebra. E isso é extremamente controlável, mas a gente precisa buscar essa solução. Tem gente que escolhe reclamar, tem gente que escolhe solucionar, né? É muito diferente. Então, quando você busca a solução de verdade, ela vem. E hoje eu me sinto extremamente bem, não vejo nesse momento motivo algum para deixar de ser inscrito. É a forma, de todas as formas que eu já vivi até hoje, é a forma com a qual eu melhor me adaptei e consegui transformar a vida de todos que estão ao meu entorno, inclusive dos meus alunos, da melhor forma possível, e é só avante. Sinto que tem muita coisa pela frente ainda. James, sem palavras, você é um cara sensacional e eu não estou falando Nós isso da boca somos, para velho. fora. Não estou falando da boca para fora. Muito obrigado por essa conversa. Daqui a pouco vai estar no YouTube para todo mundo. Tchau, tchau. Veja aí.